Renato, 4 confrontos diretos e o Grêmio só ganha 2 pontos. Nem falando em Campeonato Brasileiro, mas falando em Copa do Brasil. Dá tempo para remobilizar e reencontrar um futebol depois do que a gente viu nesses últimos 4 jogos, Renato? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Dá tranquilamente, até porque a gente procura jogar sempre com a seriedade, sempre em busca do resultado positivo, no caso da vitória. Só que os adversários também querem a vitória. Então, fica difícil você vencer todos os jogos. Mas nós temos ainda algumas rodadas do Campeonato Brasileiro pela frente e depois nós temos a final da Copa do Brasil. Tenho conversado bastante com o grupo e pode ter certeza que as finais vai ser o Grêmio, como vocês sempre viram, jogar uma final e bem diferente de algumas coisas que a gente está vendo nos jogos, depois, principalmente desse primeiro tempo que a gente fez, o segundo tempo a gente vacilamos um pouquinho e o Flamengo é uma grande equipe, você não pode vacilar com um adversário desse tamanho aí. Infelizmente tomamos aí 2 gols em 3, 4 minutos e aí as coisas começaram a se complicar um pouquinho para o nosso lado, mesmo assim buscamos depois, mas no final tivemos que arriscar em busca do gol de empate, deixamos espaço e tomamos o 4º gol. Renato, quando o Grêmio projetou, e você projetou a chamada decolagem, e o Grêmio executou, subiu na tabela e hoje está nos grupos de Libertadores, esteve até bem mais próximo da própria liderança, se tinha a certeza que o Grêmio melhorava. Hoje se tem a ideia de que o Grêmio tem uma dificuldade grande, ele veio de série de empates e agora 2 derrotas. O que explicar? Vocês já têm o diagnóstico do que está ocorrendo e qual o comprometimento que pode ter? José Alberto Andrade, Rádio Gaúcha. Não, alguns vacilos, é o que eu falei, acontece com qualquer equipe. Não vai ser com o Grêmio que as coisas aconteceriam sempre 100% a nosso favor. Então, acho que muitas vezes vocês exigem demais também, vocês querem sempre... Eu tenho visto os jogos na Europa também, e os grandes clubes também tropeçam. Eu acho que muitas vezes vocês exigem demais. Essa que é a realidade. O Grêmio está bem no Campeonato Brasileiro e está numa final de Copa do Brasil. Então, a gente quer ganhar, a gente joga sempre para ganhar, mas nem sempre é possível. Não importa se não conseguimos as vitórias nos times que estão brigando pelo título. Importante que o Grêmio estava sempre bem no campeonato. Então, na hora que nós decolamos, acordamos um pouco tarde para o Campeonato Brasileiro, e no momento que nós poderíamos brigar melhor ainda pelo título, vocês viram o que aconteceu domingo passado no Beira-Rio. Então, essas coisas vocês precisam lembrar também. Não só criticar porque o Grêmio não ganhou. Vocês precisam ver o porquê que o Grêmio não ganhou. Hoje, nós vacilamos, concordo, principalmente no início do segundo tempo. Agora, domingo nós não vacilamos, não. Então, domingo nós poderíamos estar na briga muito bem pelo título e eu não vou deixar vocês esquecerem. Alguns de vocês vão querer esquecer o Grenal de domingo, mas eu vou lembrar vocês de vez em quando por que nós perdemos o Grenal. E seria totalmente diferente o jogo de hoje, pode ter certeza, porque o Grêmio teria se aproximado ainda mais dos líderes e estaria brigando bonito pelo Campeonato Brasileiro. Não deixaram. Então, você não pode falar o que aconteceu no Grenal. Daquele pênalti, por exemplo, legítimo, no Ferreirinha, quando estava 1-0, faltando 3, 4 minutos para terminar o jogo. Se algum de vocês gostam e querem esquecer, de vez em quando eu vou lembrar vocês. Então, não fiquem exigindo demais o time do Grêmio, porque isso, porque aquilo, porque quando a gente queria mesmo, vocês viram o que aconteceu. Então, o Grêmio sempre tem seriedade, sempre busca as vitórias. Hoje, infelizmente, não deu. Fizemos um primeiro tempo maravilhoso. Segundo tempo, no início, damos o mole, tomamos o gol. E um time como o Flamengo, você não pode dar mole. Renato, até insistindo ainda na pergunta do Zé, falando de futebol, o que falta ao Grêmio hoje para que a equipe consiga trocar forças com os seus adversários? E ainda há tempo de recuperar o bom desempenho gremista, a capacidade de competir contra grandes equipes até a final da Copa do Brasil? O que precisa mudar, Renato? Matheus Dávila, Band. O Grêmio está competindo. Eu já falei para vocês que o Grêmio não vai jogar 100% todos os jogos.
o Grêmio vinha brigando pelo Campeonato Brasileiro também. E aí, domingo, vocês viram o que aconteceu. O Grêmio está na final da Copa do Brasil. Eu estou vendo todos os grandes clubes que estão na nossa frente terem altos e baixos também. O Grêmio não é diferente. O Grêmio está em altos e baixos. E olha que o Grêmio vem, até há pouco tempo também, disputando a Copa do Brasil. E muitos desses times que estão lá na frente somente estão disputando o Campeonato Brasileiro. E vacilaram também durante o campeonato, como o Grêmio também vacilou. É uma coisa normal. Você não vai começar um campeonato e terminar um campeonato 100%. Então é uma coisa muito normal você ter alguns tipos de vacilos, como nós tivemos hoje, principalmente no segundo tempo. E, como já falei, uma equipe como a do Flamengo, você não pode vacilar, porque é uma equipe muito forte, de jogadores muito acima da média, e eles se aproveitaram dos nossos erros. Renato, em relação ao jogo de hoje, no segundo tempo, por exemplo, além do gol do Diego Souza, o Grêmio só deu um chute, que foi um lance do Luiz Fernando já no finzinho da partida. Por que o desempenho do Grêmio caiu tanto e o Flamengo foi tão superior na segunda etapa? E não faltou um poder, talvez, de reação dos jogadores, uma indignação com o resultado e em como estava o jogo? É Bruno Flores, da Rádio Grenal. Não, o Grêmio fez um belíssimo primeiro tempo, dominou todas as ações. Eu havia elogiado o grupo no vestiário, muita seriedade, com essa mesma seriedade que nós tínhamos que voltar para o segundo tempo. Infelizmente, o Flamengo achou logo 2 gols. E isso deu uma tranquilidade maior para a equipe deles. Depois acharam o terceiro, depois nós fizemos o segundo. Depois tivemos que ir para o tudo ou nada, em busca do gol de empate, deixamos espaço e eles fizeram o quarto gol. Mas é assim mesmo, você pega esses adversários poderosos pela frente, não é fácil não. Não é fácil até porque o grupo está um pouco desanimado ainda com o que aconteceu no último domingo. Então nós vamos ter tempo aí, vamos ver o que vai acontecer no próximo sábado na decisão do Palmeiras com o Santos, para ver qual é a data que nós vamos jogar, mas pode ter certeza que até lá a gente vai conversar bastante para procurar acertar esses tipos de erros que a gente vem cometendo. Renato, o Diego Souza fez os 2 gols do Grêmio hoje, tem sido decisivo nos últimos tempos e saiu hoje com um problema, aparentemente. Atualiza a situação dele, por favor, e também fazendo paralelo já com o Thurin, né, que não ficou no banco, pode ficar sem jogador para essa posição aí. Eduardo Moura, do GE. Nós temos o problema do PP também, que fez o exame durante a semana, constatou uma leve lesão no quadril, estava sentindo muitas dores, poupamos ele do jogo de hoje, até porque as dores estavam impossibilitando ele de fazer alguns movimentos dentro do campo. O Thurin também, da mesma forma, está com dores musculares, e agora o Diego é excesso de jogos, muitas viagens, muito desgastante. Então o Diego sentiu um pouquinho a perna, mas é aquilo que eu falo, esperar 24 horas, fazer exame e a partir daí a gente ter uma noção melhor da lesão ou não, da perna do Diego. Renato, boa noite. Antes do jogo e agora também no pós-jogo, a gente está vendo nas redes sociais que muitos torcedores não se importariam e não se importaram com a derrota para o time, para o Flamengo, porque o time acabou chegando mais próximo do Inter, na liderança está a 4 pontos. Esse assunto, né, de prejudicar, de ajudar o rival, entrou no vestiário, como é que isso foi tratado entre vocês? Leonardo Miller, da RBS TV. O Leonardo do Grêmio sempre joga com seriedade, ele sempre busca as vitórias, independente da competição, independente do adversário. Eu vou ser sincero com vocês, depois do que eu vi domingo, o presidente me convenceu que por mim jogariam os garotos. Porque se o Grêmio tivesse vencido o Grenal, tivesse dado aquele pênalti a favor do Grêmio, o Grêmio estaria na briga bonito pelo Campeonato Brasileiro. E aquilo, sinceramente, me chateou bastante. Então o presidente me convenceu a não colocar os garotos no jogo de hoje. Quem manda no clube é o presidente, eu sou empregado do clube e eu obedeci. Mas a minha opinião, eu falei para ele, não muda não. Por mim, jogariam os garotos hoje pelo que aconteceu no último domingo. Deixa eu falar uma coisinha para vocês também da imprensa em geral. Quando a gente perde um jogo, parece que o mundo acabou.
E não é bem assim. O Grêmio, mais uma vez, está na final de Copa do Brasil e só não está melhor no Campeonato Brasileiro. Volto a repetir, eu tenho que lembrar vocês, pelo pênalti não dado em cima do Ferreirinha no último domingo e depois daquele pênalti que não houve, que bateu a bola no braço do Cano. Mas deixa eu fazer um pouquinho o trabalhinho de vocês, já que eu respeito, na imprensa do Rio Grande do Sul nós temos muitos colorados que estão sofrendo muito tempo sem um título, e estão sofrendo muito nas mãos do Grêmio há quase 3 anos. Então, é normal essa alegria toda por terem vencido o Grenal, por terem acabado esse sofrimento, né, depois de 3 anos, e da maneira que foi o Grenal no último domingo. Mas deixa eu lembrar vocês, vou fazer o trabalhinho de vocês que eu não consegui ver. Vocês têm que cobrar lá do jogador do Internacional, eu não vou nem falar o nome, mas vocês vão saber quem é. Assim que terminou o Grenal, ele deu um cheirinho de título, faltando 6 rodadas. Eu não vi ninguém criticar ele. Faltando 6 rodadas. O Internacional tem um grande time, está liderando o Campeonato Brasileiro, mas faltam 6 rodadas. Por que não perguntaram para ele por que ele fez aquele gesto faltando 6 rodadas? Tem um bom time? Estavam querendo ajuda do Grêmio? Tem um bom time, tem que ganhar dos adversários. Ganha dos adversários. O Internacional não precisa de ninguém. Depende de suas próprias forças. Mas faltam 6 rodadas. Cheirinho de título? Se um jogador do Grêmio faz isso, se o treinador do Grêmio faz isso, cai o mundo. Por que vocês não comentam essas coisas? Por que ninguém comenta que teve cheirinho de título depois do Grenal? Estão faltando 6 rodadas. Vão lá perguntar para ele por que ele fez aquele gesto. Faltam 6 rodadas. Querem ajuda do Grêmio? O Grêmio joga sempre para ganhar. Mas o Campeonato Brasileiro não é só o jogo do Grêmio com o Flamengo. São 38 rodadas. E para os colorados que não quiseram comentar sobre isso, lembro, faça o trabalho de vocês. Pergunte lá para ele por que ele fez aquele gesto. Faltam 6 rodadas. Ganhem todos os jogos. Vão ser campeões. Aí tem cheirinho de título. Tem volta olímpica, tem faixa. Como nós temos uns colorados que eu respeito, podem torcer, como nós temos nossos gremistas que torcem pela gente também, que viram o lance, mas não gostaram de comentar, né? Para não tumultuar. Pergunte lá para ele. Daqui 3, 4, 5 rodadas, talvez eles vão lembrar do gesto dele. Aí pode ser tarde. Faltam 6 rodadas. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer no Campeonato Brasileiro nessas 6 rodadas. O Grêmio vai procurar fazer a parte dele para, pelo menos, disputar a Libertadores do ano que vem. E você descobre lá do jogador internacional que fez aquele gesto. Ou vai ficar assim mesmo? Vai ficar assim? O problema é de vocês. Vocês gostam de ver as coisas erradas, vocês gostam de ver coisas que não existem erradas aqui dentro do Grêmio. Mas as coisas que estão no nariz de vocês não gostam de comentar, né? Muitos anos sem ganhar um título, né? Muito tempo sem ganhar um Grenal. Tem que dar um desconto, né? Que o sofrimento estava sendo muito grande mesmo. E vocês têm que comentar o seguinte, ó, ele provocou os adversários. Comentem isso, falem um pouquinho sobre isso. Ou vocês não viram? Então não fiquem cobrando aqui que o Grêmio tem que ganhar dos adversários que estão brigando pelo título para ajudar o Internacional. O Internacional nunca vai ter a nossa ajuda, pode ter certeza disso. Nunca. Enquanto eu estiver aqui, o Internacional não vai ter a ajuda do Grêmio, nunca. Mas o Grêmio sempre vai jogar com seriedade, sempre vai buscar as vitórias. Nem sempre vai ser possível. Mas o Internacional tem um time muito bom, é líder do campeonato, tem condições de ganhar 6 rodadas e ser campeão. Até lá, comente o gesto do jogador deles. Próximo. Renato, no Clássico Grenal, o Grêmio tomou 2 gols muito rápido, muito próximos no fim da partida. Hoje, em determinado momento, o Flamengo fez 3 gols e até podia ter feito mais, que perdeu algumas chances até claras. O Grêmio tem sofrido apagões no meio do jogo e você teme que isso se torne algo recorrente? Como parar esses apagões que o Grêmio está sofrendo no meio das partidas e prejudicando o resultado final? É o Gustavo Berton, ESPN Fox Sports. Gustavo, essa é uma das coisas que eu tenho comentado bastante. Comentei agora, inclusive, no vestiário com um grupo. A gente não pode dar mole, já é difícil fazer gol. E, de vez em quando, a gente dá, não digo nem um apagão, mas a gente não concentra numa jogada, a gente toma um gol, daqui a pouco a gente toma outro gol em seguida. E isso a gente torce para que não aconteça, mas, ao mesmo tempo, é bom que tenha acontecido para a gente procurar corrigir, porque a gente tem tempo ainda de corrigir isso. Nós temos ainda mais algumas rodadas
do Campeonato Brasileiro e temos a final da Copa do Brasil. Então vamos ver o que vai acontecer no jogo de sábado entre Palmeiras e Santos. E aí, a partir daí, a gente sabe a data da final. E aí pode ter certeza que a gente vai ter tempo para acertar não só esse detalhe, mas alguns outros detalhezinhos, que a gente entre com tudo na Copa do Brasil e trabalhar para a gente ver se a gente conquista mais um título, né? São vários títulos em 4 anos. Estamos na final de mais um, apesar que está incomodando muita gente, né? Mas o Grêmio está na final de mais um. E 50% de chance de conquistar o título, os outros 50% é do Palmeiras. Mas o Grêmio está na final de mais uma, de uma Copa do Brasil. Então, como eu sempre falo para vocês, eu ouço muita gente falando um monte de besteira, inclusive que o Grêmio não conquista um grande título desde 2017. Conquistamos a Copa do Brasil, a Libertadores, a Recopa, e tivemos o ano passado o Flamengo, que ganhou a Libertadores, e o Campeonato Brasileiro. E no ano anterior, se não me engano, foi o Palmeiras. No mais, todos os outros grandes clubes ganharam somente o Campeonato Estadual. Então, quando a gente ouve algumas pessoas da imprensa falando besteira, e é bom que eu não tenho medo de vocês da imprensa, e não tenho medo de nenhum de vocês. E eu vou começar a dar o nome aqui na próxima entrevista. Se continuar falando besteira durante a semana, eu vou deixar um de vocês, ou 2 ou 3 mais famosos, mas eu vou dar o nome. Depois se acerta lá com a torcida do Grêmio. Fala um monte de besteira, está com um monte de problemas em casa, querem descarregar no futebol, principalmente aqui no Grêmio. Aqui as coisas vão muito bem mesmo, muito bem. E estamos, lembrando vocês mais uma vez, na final da Copa do Brasil. E vocês, colorados, que estão sofrendo há muito tempo, torcem para o Internacional ganhar essas últimas 6 rodadas para ser campeão. Se não, vão ficar na fila de novo e vão ver o Grêmio lá na final de novo. Tá bom assim para vocês? Então tá dado o recado. Na próxima eu vou dar o nome de 1 ou 2 aí, né, que se dizem gremistas, ou são anti-colorados, sei lá, que gostam de ver os defeitos aqui dentro do Grêmio, que não tem defeito, diga-se de passagem, não tem defeito. Então, eu vou deixar alguns de vocês mais famosos na próxima entrevista. É só continuar falando besteira lá, que eu tenho autorização do meu presidente. E aí depois vocês vão ver lá nas redes sociais que vocês vão ouvir também, porque é muito fácil só bater e não tem ninguém do lado de vocês para rebater, né? Mas eu vou fazer o seguinte, a semana que vem eu vou fazer o saldo de redação de vocês ao vivo. Eu vou entrar. Vou dar 2 horinhas para vocês me encararem, mas vai ser ao vivo. E a gente vai conversar sobre futebol. Vocês o entendem? Não são todos. Tem uns dois aí. E a gente vai debater sobre futebol. Vamos ver o quanto vocês entendem. Vai estar ao vivo. Vocês vão poder continuar falando as besteiras de vocês e eu vou poder defender aqui a instituição do Grêmio. Mas vai estar ao vivo. Entendeu? Não vai ter vocês falando um monte de besteira e ninguém do lado para rebater vocês. Eu vou estar lá. Eu estou querendo esse programa. A gente vai conversar. Vamos ver o quanto que vocês entendem de futebol. Boa noite.